Oi, meus amores, bom dia. Então, hoje, dia 23 de junho de 2020, é terça-feira, aula de geografia. Como vocês já estão acostumados, nós vamos falar hoje de um dos últimos conteúdos que nós vamos falar nesse bimestre. Depois desse, só tem mais dois e acabou. Vamos lá, na página 25. O conteúdo de hoje ele vai falar sobre os municípios e os canais de participação social. Quase que não sai. Mas os municípios e os canais de participação social. Então, na aula passada nós falamos sobre mapa político, mapa econômico, mapa físico. E a divisão dos mapas, as partes dos mapas, elas são muito importantes, porque a partir delas vocês vão começar a entender melhor a divisão dos estados e municípios. Então, da mesma forma, por exemplo, a nossa casa, as paredes, elas não dividem o quarto da sala, da cozinha, do banheiro. Nós não temos paredes para dividir cada cômodo da casa. Cada cômodo da casa não é um cômodo que serve para alguma coisa e não é um cômodo diferente. Então, com os estados e municípios e bairros, é a mesma coisa. Nós precisamos fazer essa divisão porque senão acaba sendo tudo uma coisa só e não pode. Como é que nós vamos ter várias cidades se as cidades elas não são divididas de alguma forma? A diferença é que os estados e municípios, eles não são divididos por uma parede, igual na nossa casa. Ou, sei lá, por exemplo, quando a gente vai guardar garfo, faca, colher, às vezes, alguns de vocês podem ter, ou todos devem ter, na gaveta tem aquele... como se fosse uma divisória de talher, né? Que você coloca garfo aqui, colher aqui, faca aqui. É um quadradão assim que tem várias divisórias onde você coloca os talheres no lugar certinho. Então, também uma divisória, não é uma divisória para colocar cada coisa no seu lugar? Então, os estados e os municípios, eles são as mesmas coisas. Nós precisamos dividir eles de alguma forma. Só que não tem como a gente colocar um muro em volta de cada estado e cada município, né? Como é que a gente ia ficar passando de um município, de um bairro para o outro, de um estado para o outro? O que acontece? A divisão de estados e municípios ela é feita por algum critério político. E esse critério político, como que ele é utilizado? Ele pode ser usado, essa divisão ela pode ser humanizada. O que seria isso? Uma divisão marcada por alguma coisa que o homem fez, que o homem criou. Por exemplo, uma ponte, alguma ferrovia, alguma estação não, né? Rodoviária. Aqui no livro ele dá vários exemplos, ó, ferrovia, rodoviária, pontes, etc. Exatamente o que eu falei, né? Mas enfim, então coisas que o próprio homem criou na estrutura daquele bairro, daquela cidade, aquilo ali pode ser uma marcação de que a partir dessa ponte aqui acabou o bairro Pilar. Agora vai começar o bairro Jardim Primavera. Um exemplo, tá? Eu sei que são bairros perto, mas não tem essa divisão assim. Mais ou menos tem, né? Porque tem aquela ponte que atravessa de um lado pro outro, mas ele não é Pilar. Enfim, então, baseado nessa ponte, nós sabemos que aquele bairro acaba ali e ali já começa outro bairro. Ou então, a partir daquela ferrovia, ali acaba um bairro e começa outro, um estado. Da mesma forma. Ou ela pode ser natural. O que é essa divisão natural? A divisão natural, ela vai ser por, o próprio nome já diz, elementos naturais. E o que seriam esses elementos naturais? Cachoeiras, lagos. Aqui no livro ele também fala, cadê? Serras, rios. Então, coisas naturais, coisas que não foram o homem não foram os homens que criaram, também podem servir como divisória para um território de estado ou de cidade. Então, essa divisão ela pode ser feita assim, tanto humanizada, que é elementos que o próprio homem criou, ou natural. Então, a divisão de cidades, estados e bairros, ela é feita dessa forma. Não tem como colocar uma parede. Então, ela é marcada por algum ponto específico, seja criado pelo homem ou seja pela própria natureza, tá bom? E como é feita a organização dos municípios? Não adianta a gente ter toda essa divisória de municípios e estados se nós não tivermos uma organização, porque senão
cada pessoa pensa de um jeito, cada pessoa age de um jeito. Imagina se todo mundo fizesse o que quer. Não dá, né? Nós temos que ter regras, nós temos que ter representantes que falem por nós. E como é feita essa organização? Essa organização, ela é dividida em 3 partes, três poderes, vamos dizer assim, né? O poder legislativo, o executivo e o judiciário. Qual é a diferença de cada um deles? O poder legislativo, ele é chefiado, vamos dizer assim, pelos vereadores. Ele é representado, melhor usando, pelos vereadores, que nós mesmos elegemos, né? Nós elegemos os vereadores. O poder executivo, é porque eu esqueci a ordem, legislativo, executivo e judiciário. Então, o legislativo, ele é representado pelos vereadores, que nós elegemos eles. O executivo, ele é representado pelos prefeitos, que tem um poder acima dos vereadores. Então, o poder, ele é assim, hierárquico. Primeiro, fica aqui embaixo o judiciário, que são os vereadores, que é o menor poder. O segundo, o executivo, que é representado pelos prefeitos, que é um poder intermediário. E o judiciário. O judiciário, ele é representado pelo Estado. Então, o judiciário, ele vai ser o poder que manda em todos os outros. Ele vai ser o que vai decidir tudo ali. Aqui no livro, ele fala exatamente uma descrição bem simples do que é. Então, o legislativo, aqui na página 26, ó, nesses quadradinhos aqui, ele vai falar para vocês que o legislativo são os responsáveis por criar, analisar e discutir e propor as leis. Ou seja, nós elegemos os vereadores e eles vão propor coisas que nós estamos precisando. Então, se ele está vendo que no bairro, na cidade, nós estamos precisando que asfalte a cidade, então ele vai propor aos poderes maiores que eles asfaltem as cidades, porque a população está precisando. Então, eles também podem propor mudanças na lei, porque eles estão diretamente ligados ao povo. Então, eles vão saber exatamente o que o povo precisa, mesmo não fazendo muita coisa que nós sabemos, mas eles sabem o que o povo precisa, eles sabem o povo que eles estão cuidando daquela área ali, eles precisam. Independente deles fazerem ou não, eles sabem. O poder executivo, ele vai falar que cuida da administração. Ele executa as leis e propõe novas leis para serem discutidas no legislativo. Ou seja, o executivo, ele administra também o legislativo. Por quê? O legislativo, ele vai se dirigir ao executivo. E o executivo, ele vai mandar no legislativo. Se o legislativo estiver fazendo alguma coisa errada, ele vai falar, ele pode propor sugestões novas de coisas que ele também está vendo que pode ajudar. Então, eles vão trabalhar meio que em parceria, um perguntando para o de cima e o outro auxiliando o legislativo, tá bom? E o judiciário, que são os encarregados de garantir o cumprimento das leis estabelecidas, ou seja, o judiciário, ele vai fazer com que o executivo e o legislativo cumpram todas as suas regras, ou seja, eles têm que cumprir tudo que eles estão propondo. Esse é o certo. Mas e se o povo não gostar de como eles estão agindo, de como eles estão trabalhando, do que eles estão fazendo? Porque a gente também pode não gostar, certo? A gente pode eleger uma pessoa que a gente acha que é certa, mas depois a gente fala, essa pessoa aí, ó, não vai dar certo. A gente não quer mais essa pessoa representando a gente. E o que nós vamos fazer? Nós podemos pedir para que essa pessoa saia, mas para nós pedirmos isso, nós precisamos de que a grande parte das pessoas, a maioria das pessoas que votaram, né, que geralmente o certo seriam todas as pessoas, então a maior parte das pessoas teriam que votar para que essa pessoa saísse do poder, para que nós possamos eleger outra pessoa. Isso também é possível, tá bom? Nós podemos colocar no poder e nós podemos tirar eles do poder.
Já no livro, continuando, ele vai falar sobre os espaços geográficos no município e seu planejamento. O município, o que ele está se referindo é a nossa cidade. Então, o município ele vai ser a cidade, por exemplo, Duque de Caxias. Antes de ser construída Duque de Caxias, eles têm que pensar num planejamento para a cidade. Não tem simplesmente falar, vamos criar uma cidade, vamos criar uma cidade. Não é assim. Tem que ter os representantes que vão ter planejamentos relacionados àquela cidade, àquele município. Então, como que eles vão fazer isso? Eles vão apresentar projetos para que eles consigam fazer o planejamento do espaço geográfico desse município. Então, os poderes maiores, né, que geralmente vão ser os prefeitos, o poder judiciário, eles vão sentar e vão decidir o que vai funcionar para aquela cidade e o que não vai. Então, o prefeito da cidade, que é o poder executivo, ele vai ter que decidir onde vai ficar cada área daquela cidade. Por exemplo, onde vai ficar a área que vai ser como se fosse um ponto turístico, ou como vai ser a área onde vai ser mais comercializada, as áreas que podem ser construídas, comércios e indústrias, tudo isso é o poder executivo que vai decidir. Então, ele vai ter que decidir onde será aquela área daquela cidade que eu vou deixar fazer com que seja uma área só de indústrias e comércios. Para quê? Porque quando as pessoas quiserem construir mais indústrias e mais comércios, elas terem uma área especializada para fazer aquilo. Então, o poder executivo ele vai ser responsável por isso, por planejar, junto também com o legislativo, né? Mas o poder executivo que manda mais, teoricamente. E o judiciário, que é o chefão dos poderes, ele vai aprovar se isso vai dar bom ou se isso não vai dar. Por quê? Não é simplesmente ele falar, eu quero construir isso aqui ali. Eu quero construir essa indústria ali. Não é assim. Às vezes aquela área é uma área de vegetação, às vezes é uma floresta, às vezes é uma reserva, às vezes é uma área protegida. E para que seja construída alguma coisa em áreas protegidas, em reservas, em vegetações, que às vezes aquela cidade tem, que é muito importante nós preservarmos toda a vegetação que tem, plantas, animais, porque não se tem ali vegetação, se tem ali plantas e vegetais, com certeza vai ter animais, porque tem animais que sobrevivem através daquelas plantas. Aquelas plantas elas precisam também sobreviver através dos animais pela questão da polinização. Então, precisa chegar uma pessoa que é especializada em meio ambiente, que é especializada nesse tipo de área, para que eles possam construir as coisas. Não é simplesmente falar, eu vou construir uma indústria, uma empresa aqui. Não é assim. Precisa ter todo esse processo de aprovação daquela área, se aquela área tem uma proteção ambiental, é uma reserva, ele tem um nível de espécies diferentes que não tem em outro lugar, então ele não vai poder construir ali porque ele vai estar destruindo espécies de animais, espécies de vegetais, espécies de seres vivos em geral, né? Então, a divisão do espaço geográfico do planejamento, o espaço geográfico municipal e o planejamento, ele vai ser feito assim. Tem que ter todo um planejamento para criar a estrutura de um município e ela é feita baseado no que o poder executivo ele vai sugerir e o judiciário ele vai aprovar se aquela área pode ou não pode fazer da mesma forma que eu expliquei aqui, tá bom? E o governo ele tem sempre que lembrar que ele é responsável pela organização da prestação de serviços. Ou seja, ele tem que lembrar de que ele tem que prestar serviços para a cidade. Por quê? Ele tem que saber que as ruas elas têm que estar pavimentadas, ou seja, elas têm que estar asfaltadas, as escolas elas precisam ser reformadas, as praças precisam ser reformadas, a cidade às vezes precisa ser reformada em algumas partes, precisamos ter água encanada, saneamento básico, né, esgoto, a rede de esgoto ela tem que estar corretamente instalada. Então isso tudo vai depender do governo. Eles têm que fazer isso. Essa é a obrigação deles, porque nós estamos colocando eles no poder para representar isso pra gente. E como eles conseguem tanto dinheiro para poder conseguir fazer tudo isso que eles precisam? Eles usam o nosso dinheiro, o dinheiro que nós pagamos de imposto. E nós sabemos que no Brasil é um dos impostos mais altos do mundo. Então, a obrigação deles é fazer. A obrigação deles
é cumprir todas as regras, tem que prestar serviços para nós, assim como nós pagamos os impostos para eles prestarem o serviço para a gente. Nada é de graça, então a gente paga e eles fazem. Esse é o certo, tá bom? A gente nunca pode esquecer disso também. Agora, na cidadania e participação política dos municípios, nós temos que lembrar de que todos nós, sem exceção, nós temos direitos, mas também nós temos deveres a cumprir como cidadãos de qualquer cidade, estado, município, país. Enfim, nós temos direito a cumprir como pessoa, como cidadãos de qualquer lugar. E isso é nossa obrigação sim. Nós temos que lembrar também que nós temos o poder de eleger quem a gente quer. E é nosso dever saber em quem a gente coloca no poder. Nós temos que pesquisar se aquela pessoa ela é apropriada para aquilo, ela tem formação para aquilo, ela sabe o que ela está fazendo, se todo o financiamento que a gente passa para o governo, ele é repassado para a gente, o que aquela pessoa já fez ou o que aquela pessoa faz. Então, nós temos que pesquisar o histórico das pessoas que nós estamos colocando no poder. Nós não podemos simplesmente colocar uma pessoa porque, eu gostei do que ele está falando. Gente, não podemos aceitar simplesmente pelo discurso. Palavras o vento leva. Nós temos que ver propostas, nós temos que ver atos feitos, nós temos que ter atitudes, nós temos que pesquisar a vida daquela pessoa, nós temos o dever de saber quem a gente coloca no poder. Por quê? Se a gente colocar uma pessoa errada no poder, isso vai ser ruim pra gente, porque no futuro aquela pessoa vai acabar não fazendo nada e quem vai ser prejudicado é a gente, porque ele vai ter dinheiro para poder fazer o que ele quer, a gente não. A gente vai ficar lá, sem saneamento básico, sem rua asfaltada, sem direito as coisas básicas que nós temos, como água, como saneamento básico, encanamento de esgoto. Então, tudo isso é obrigação deles, mas também é dever nosso saber colocar eles no poder. Então, nós nunca podemos esquecer disso. Esse é um dos nossos principais deveres como cidadãos. Nós nunca podemos esquecer disso, tá bom? E, gente, coisas simples que é nossa obrigação fazer. Dar lugar para idosos no ônibus, gestantes, lugares que são, mas eu não estou sentada no banco preferencial. Não existe isso, gente. Se todo mundo tivesse a empatia de falar que, meu Deus, tem uma gestante em pé, tem gente sentada no banco preferencial, você vai ficar esperando aquela pessoa que não tem noção sair do banco preferencial para dar lugar para aquela gestante, ou para aquele idoso, ou para aquela pessoa que é obesa, criança de colo? Claro que não. Faça a sua parte. Se cada um fizer a sua parte, nós vamos ter um mundo muito melhor, nós vamos ter uma cidade melhor, um bairro melhor, um país melhor. Nós vamos ser uma população melhor, uma sociedade melhor. Então, faça a sua parte como cidadão. Saiba eleger as pessoas certas. Vocês, como crianças agora, são o nosso futuro. Nós estamos colocando pessoas no poder que às vezes nós estamos nos arrependendo hoje em dia. Mas vocês têm a capacidade de, no futuro, quando chegar a vez de vocês votarem também, fazer essa diferença. Colocar pessoas importantes e que vão fazer a diferença no nosso poder. Então, vamos fazer a nossa parte como cidadãos, porque é a partir da nossa parte que nós fazemos que nós vamos criar uma sociedade melhor. Então, a gente nunca pode esquecer disso. Sempre fazer a nossa parte como cidadão para que nós possamos ter um lugar melhor para a nossa própria convivência. Imagina, se todo mundo fizesse a sua parte, como que seria fácil a nossa convivência? Seria muito mais fácil, não seria? Mas vamos lá. O que eu quero que vocês façam? Nós falamos até a página 28. Eu quero que vocês façam os exercícios da página 29 e 30. Olha isso. Então, vocês vão fazer as páginas dos exercícios da página 29 e da 30. Tem umas perguntas bem legais. Deixa eu ver. Vamos olhar aqui, ver se tem alguma coisa que eu posso comentar com vocês. É isso. Não tem muita coisa.
São perguntas bem simples, basicamente as perguntas são praticamente pessoais, mas também tem no texto, ou também tem coisas que eu falei que é só vocês interpretarem e colocarem do jeitinho de vocês. Optem sempre por falarem do jeito de vocês, não copiar sempre do livro, que está escrito no livro. Eu gosto muito mais quando vocês escrevem com as palavras de vocês, que eu vejo o que vocês estão entendendo, do que vocês copiarem simplesmente do livro, porque quem copia às vezes não mostra o que está aprendendo, né? Então faça o exercício da página 29 e 30. Me mandem depois as respostas na sexta-feira. Já está acabando o nosso bimestre. E um beijão e eu amo vocês.